Paz e graça seja com os amados na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos nessa tarde tem por título Em Crise. E a escritura base para a mesma se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versos de 2 a 8, os quais dizem: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Eterno, nós te louvamos e te damos graça, porque a fortaleza que precisamos encontra em ti. A força que buscamos emana do Senhor. Só o Senhor é fortaleza em tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis. Nos guarde, Senhor, no teu amor, no teu carinho, e nos dê discernimento para sabermos onde devemos de fato recorrer em tempos de crises. Amém. Assim te oramos e te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Santos do Eterno, uma coisa que muito me chama a atenção. Muitas vezes ficamos fascinados com o registro de homens e mulheres de Deus, que acabamos esquecendo que todos eram humanos. Sim, passamos a enxergá-los como heróis e acreditamos que são super-homens, super-seres. Todavia, a Escritura mostra o contrário. Mostra os homens de Deus como realmente eles são. Homens fiéis, vigorosos, corajosos, ousados e determinados. Mas ainda assim, humanos. Com Elias também não foi diferente. Ele foi um profeta que deixou o seu legado na história bíblica como um homem de Deus, um gigante espiritual. Sim,
um servo de Deus de profunda convicção espiritual e consciência plena de sua visão profética. E por causa disso enfrentou soberanos, enfrentou falsos profetas e o pior de tudo, enfrentou o coração de um povo dividido. E isso deixou sobrecarregado. Isso deixou uma profunda sobrecarga sobre ele. E foi isso que fez aflorar na vida do profeta de Tisbe todo o seu lado emotivo, todo o seu lado humano, frágil e carente da ajuda do Eterno. Elias, meus amados, Elias, um homem como um outro qualquer, um homem espiritual. Sim, Elias de fato era um homem espiritual. E vários fatos narrados nas Escrituras atestam esta grande verdade. Primeiramente, vemos Elias como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus. E para ser bem-sucedido, o homem tem que ser envolvido com a palavra de Deus para que tenhamos sucesso espiritual. Sim. E que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. 1 Reis 18:36. Elias agia conforme a palavra de Deus. Tomava decisão conforme a palavra de Yahweh. E agia somente conforme a palavra do Eterno. Em segundo lugar, o profeta de Tisbe possuía uma profunda vida devocional. Ou seja, ele era um homem de oração. Tinha prazer em falar com Deus, em dobrar o seu joelho, em estar com o pensamento ligado em Deus. E quando se fala de oração aqui, não está falando de um show de pirotecnia, de uma anarquia, de uma gritaria qual nós vemos por aí, como casa de loucos. Oração é você estar o tempo todo em espírito ligado a Deus e falando com Deus. Em espírito também é uma forma de orar. E quando for orar ao Eterno, não é necessário uma anarquia para chamar a atenção de alguém ou para que venha parecer que você é de fato alguém religioso. Na verdade, entre para dentro do seu quarto e fale com teu pai. É você pessoalmente com o Eterno. E Elias era um homem de oração. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. 1 Reis 18, 42 a 43. Os irmãos confiram. Elias conhecia o poder da oração. Elias conhecia o infinito recursos da oração. Ele orou e fechou-se o céu e a chuva não veio. Um homem sentimental. Mas Elias não era apenas um homem espiritual.
era também um homem sentimental. Era um ser humano, um homem comum como qualquer outro, e cheio de sentimento. E o apóstolo Tiago afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Esse é o poder da oração que Elias tinha. O poder até de cerrar, fechar os céus com a sua oração. Tiago diz duas coisas importantíssimas sobre Elias, que nós parecemos esquecer. Primeiramente, Elias era um homem. Ele não era um semideus. Ele não era um Deus. Ele era simplesmente um ser humano, um homem como eu e você. Elias foi um gigante espiritual. De fato, Elias era um gigante espiritual. Todavia, porém, ele era um homem. Ele era um homem, não mais que um homem. Era também sentimental. Ele alegrava-se, como todos os seres humanos se alegram. Mas ele também entristecia-se, como todos os seres humanos também se entristecem. E talvez o que distingue Elias dos demais mortais é que ele não maquiava os seus sentimentos. Ele não ocultava os seus sentimentos. Ele não escondia de fato aquilo que estava acontecendo contigo. Ele os punha para fora, rasgava o seu coração e revelava a sua real situação momentânea ou na qual se encontrava. As causas dos conflitos de Elias. Primeira, decepção. O capítulo 18 do primeiro livro de Reis narra a fantástica vitória que o profeta Elias obteve sobre os profetas de Baal. O Senhor havia respondido à oração de seu servo, enviando fogo do céu em respostas à sua oração. Em resposta à oração de Elias, está registrado em 1 Reis 18, verso 38, os irmãos confiram. O que Elias esperava em resposta a esse avivamento era um total aquebrantamento do povo, e incluindo, inclusive, a casa real. Pois bem, todavia, o avivamento não alcançou as proporções desejadas. O avivamento não foi aquilo que de fato Elias esperava. A casa real de Acabe ficou insensível ao avivamento. A casa real trancou-se em seus sentimentos concernentes às verdades espirituais. A insensibilidade reinava ali no coração de Acabe e de sua rainha perversa, Jezabel. Jezabel mandou dizer a Elias em tom de ameaça:
assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, você morrerá, Elias, do mesmo jeito que morreram os profetas. Do mesmo jeito que você executou ou mandou executar os profetas, do mesmo jeito que eles foram executados por você. Você também morrerá. 1 Reis 19:2, os irmãos confiram. E agora parece que a vitória havia se convertido em derrota. Sem dúvida, Elias havia ficado decepcionado, não com seu Deus, mas com o príncipe de seu povo, ou seja, com o rei Acabe. Agora veio o quê? Medo. Diante da ameaça de morte sentenciada pela rainha Jezabel, a reação de Elias foi imediata. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. 1 Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu. E que homem não tem medo, não procura fugir-se de uma eminente morte para salvar a sua vida? Sim, todos procuram a sobrevivência. O homem que havia confrontado Acabe e os falsos profetas de Baal e Aserá, agora fugia temendo a morte pelas mãos de uma mulher. Isso mesmo. Agora ele fugia temendo a morte pelas mãos de uma mulher. Não devemos esquecer que Elias era um homem semelhante a nós e sujeito, meus amados, aos mesmos sentimentos. Tiago 5:17. Os gigantes. Sim, os gigantes também possuem os seus momentos de fraquezas. Os gigantes também possuem os seus momentos de fraquezas. Elias era um gigante na fé, mas teve o seu momento de fraqueza. Não há dúvida aqui, os sentimentos falaram mais alto do que a fé. As consequências dos conflitos, fuga e isolamento. O texto sagrado destaca a fuga do profeta Elias. 1 Reis 19:3. O homem de Deus que havia enfrentado situações tão adversas, agora se vê impotente diante das ameaças de uma rainha pagã. Ele se viu sem escapatória diante dessa nova situação e temeu por sua vida. Ele não encontrou opção alguma senão temer por sua vida e fugir. Humanamente falando, era ele ficar e morrer. Devemos observar que o Senhor não recriminou Elias por isso.
mas também não devemos fazê-lo. Agora, por outro lado, Elias não apenas fugiu, ele também se isolou. Não apenas fugiu, mas também se isolou. E ele se foi ao deserto. 1 Reis 19, 4. Os irmãos confiram. Essa é a marca de uma pessoa deprimida. Ela busca o isolamento. Somos seres sociais e, como tais, não podemos viver no isolamento. O ser humano não nasceu para viver isolado. Você não nasceu para viver confinado, aprisionado, longe de tudo e longe de todos. Agora, preste atenção. Autopiedade e desejo de morrer. Vemos ainda as marcas do comportamento depressivo do profeta na sua atitude de autopiedade. E o que é autopiedade? Um termo sinônimo para autocomiseração. Autocomiseração, cunhado pelos psicólogos. Elias achava que somente ele ficara como um servo fiel do Senhor. Autocomiseração, era assim que ele se encontrava. E mais, Elias achava que somente ele ficara como servo fiel do Eterno. Eu fiquei só. Eu estou só. 1 Reis 19, 10. E quantas vezes também, como Elias, nós também imaginamos, eu estou só. Eu me sinto só. Né? Fragilidade humana. Qualquer um está sujeito a isso. Eu fiquei só. Eu me sinto abandonado. Eu me sinto só. Ele achava ainda que todos haviam apostatados ou abandonado a fé. Não havia mais fiéis ao Eterno. Era o que ele pensava. Havia somente ele. Como o texto deixa isso claro, isso era ver a realidade de forma distorcida. Ou seja, ele estava vendo agora uma realidade de forma distorcida. Deus possuía ainda seus 7.000. Aleluia! O Eterno possuía ainda seus 7.000. Confira. 1 Reis 19, 18. Mas Elias foi mais além. Ele agora queria morrer. O desejo da morte. 1 Reis 19, 4. Os psicólogos observam que este é o sintoma de uma pessoa com depressão profunda. Tamanha era a depressão do profeta Elias, que agora ele clamava pela morte. Ansiava morrer. Já não queria mais viver. Nada mais tinha valor para ele. Ele perde o encanto pela vida. Elias, portanto, precisava urgentemente da ajuda do Senhor. Agora, uma coisa pode ter certeza: o socorro divino
Primeira, provisão física. O socorro do Eterno chegou até o profeta na forma de provisão física e material. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. 1 Reis 19:5. Os psicólogos veem aqui um dos sintomas da depressão de Elias, a inapenitência ou alteração dos hábitos alimentares. Repito, a inapetência. Inapetência é o mesmo que alteração dos hábitos alimentares. Inapetência. Nesse estado, a pessoa pode não esquecer ou mudar totalmente os seus hábitos alimentares. Neste caso, a pessoa pode não querer comer, como também esquecer de comer. Pode possuir um apetite também exagerado. Pode esquecer de comer, pode não comer, ou pode ter um apetite exagerado. Em ambos os casos é necessário o auxílio de terceiros. Essa pessoa está carecendo de ajuda, deixando de comer ou comendo exageradamente. No caso do profeta, o anjo do Senhor é quem o auxilia, providenciando-lhe alimento. Ele precisava alimentar-se, e Deus fez com que isso fosse providenciado. Ele precisava alimentar. E Deus deu a providência. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. 1 Reis 19:6. Agora já estava alimentado. O seu estado físico já estava suprido. E ele voltou a deitar-se. Agora ele precisava de uma provisão espiritual. Elias alimentou-se de pão e água, elementos de natureza material. Todavia, a forma e o instrumento usado por Deus para fazê-lo chegar até o profeta era de natureza espiritual. Como já vimos, o texto sagrado diz que um anjo do Senhor foi quem providenciou aqueles víveres ou aqueles alimentos para o profeta. Foi quem preparou os víveres, ou os alimentos, víveres também, para o profeta. 1 Reis 19:6. Mas não foi apenas um anjo que prestou auxílio ao profeta. E isso fica claro, que não foi apenas um anjo que veio ao auxílio do profeta. O próprio Deus a quem Elias servia o conduziu durante todo o tempo. Aleluia! O próprio Deus a quem Elias servia o conduziu durante todo o tempo. A própria ida do profeta Elias ao Monte Horebe faz parte desta terapia. Aleluia! A própria ida do profeta Elias ao Monte Horebe faz parte dessa terapia. Ali Elias seria revitalizado. Não apenas a sua vida espiritual, mas também a sua vida
emocional. Aleluia. Elias seria revestido de um poder espiritual e teria os seus sentimentos, a sua vida emocional também restaurada. 1 Reis 19, 8 a 15, os irmãos confiram. Acabamos de observar que os homens de Deus também têm conflitos. Sim, os servos de Deus nessa terra também têm conflitos, como qualquer pessoa tem. Ninguém é super-homem. Ninguém é semideus. Tem muitos por aí, né, que são intocáveis. Não tocai no ungido do Senhor. O óleo está sobre mim. Não é isso? Com o perdão da palavra, grande merda. Né? Mas, no entanto, se sobrepõe sobre os outros. Eu sou ungido do Senhor. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Repito. Grande merda, né? E gostam de dominar os outros com isso. Esses pseudos pastores enganadores que fazem isso só para tirar dinheiro do povo. O ungido do Senhor é todo aquele que serve em espírito e em verdade ao Eterno. Todos que servem ao Eterno são ungidos do Senhor. E ai daqueles que tocar num servo do Senhor, o próprio Senhor irá tratar com eles. É isso que o texto está dizendo. Todavia, é perceptível que o servo de Deus conta com a forma de auxílio diferenciado. Aleluia! Acabamos de observar que os homens de Deus também têm conflitos. Sim, temos conflito. Parece também, padecem também dos males comuns a todos os mortais. Somos pessoas comuns, somos humanos, falhos. Sujeito a padecer por todos os males que alguém padece. Você não é diferente. Porém, todavia é perceptível que o servo de Deus conta com uma forma de auxílio diferenciado. Ele não está sozinho neste mundo, você não está sozinho neste mundo. Não. Você não está sozinho neste mundo, servo do Altíssimo. Por isso, não depende apenas dos recursos humanos que são tão limitados. Não depende apenas dos recursos humanos que são tão limitados. Por quê? O Senhor faz-se presente nas horas conflituosas da vida e presta-nos o seu auxílio. Aleluia! Nessas horas de grande conflito, o próprio Senhor te presta auxílio. Deus é o seu auxílio. E lemos nos Salmos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que vem ao teu encontro. É o Deus que te socorre. Fica aqui essa pequena palavra. Que o Eterno nos abençoe na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. Atentamente, José Geraldo, servo de Yahweh,
na pessoa de Yahushua, irmão na fé. Amém e amém.